As chaminés de Vila Esperança não sopravam fumaça para o céu há quase uma década. O que antes era o pulmão industrial da região, agora não passava de um esqueleto de concreto e ferro enferrujado, onde o silêncio era interrompido apenas pelo vento uivando entre as telhas de zinco soltas. As ruas, outrora vibrantes com o vai-vem de operários uniformizados, exibiam agora o cinza da estagnação. O comércio definhava, as praças estavam tomadas pelo mato e o sentimento de abandono governamental pesava sobre os ombros de cada morador como uma neblina espessa e sufocante. O desemprego não era apenas uma estatística nos jornais locais, era o prato vazio na mesa de centenas de famílias e o olhar perdido de pais que já não sabiam como prometer um futuro aos filhos. Nesse cenário de desespero silencioso, onde a esperança parecia uma relíquia de um passado distante, surgiu um elemento estranho. Um sedã preto de luxo, polido ao ponto de refletir o sol como um espelho, cortou a estrada principal, levantando uma poeira que não via movimento há meses. Do veículo, desceu Elias. Ele vestia um terno sob medida, carregava um sorriso que parecia irradiar confiança, e possuía um carisma quase magnético que, instantaneamente, drenou a atenção de quem passava. Ele não parecia um homem comum. Parecia a personificação da prosperidade que a cidade tanto ansiava. Elias apresentou-se como um consultor de investimentos de elite, enviado por um gigante conglomerado internacional com um único objetivo: transformar as ruínas de Vila Esperança no maior polo tecnológico do estado. Não demorou para que Elias convocasse a população para a Praça Central. Do alto de um palanque improvisado, ele gesticulava com elegância enquanto descrevia o Projeto Fênix. Ele falava de uma mega fábrica de semicondutores, de milhares de empregos diretos e de uma infraestrutura que traria hospitais e escolas de primeiro mundo. O brilho nos olhos das pessoas era quase doloroso de observar. Era a sede de quem estava no deserto há tempo demais. O prefeito, um homem cujas ambições pessoais sempre superaram seu dever público, estava ao lado de Elias, sorrindo e validando cada palavra, vendo no projeto a chance de ouro para desviar verbas e consolidar seu poder. No entanto, no fundo da praça, entre as sombras de uma oficina de relógios, Samuel observava a cena com uma cautela que beirava a hostilidade. Samuel era o relojoeiro da cidade, um homem acostumado a lidar com as engrenagens mais minúsculas e precisas. Para ele, o tempo e a mecânica nunca mentiam. Enquanto a multidão aplaudia, Samuel notava as pequenas inconsistências no discurso de Elias, o modo como seus olhos nunca paravam em um único lugar por muito tempo, e a forma como o Salvador evitava detalhes técnicos específicos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Samuel viu sua própria filha, movida pelo desejo de uma vida melhor, abraçar a promessa de Elias com uma devoção cega, chegando a ignorar os alertas sussurrados pelo pai. Elias começou sua manipulação psicológica com maestria cirúrgica. Ele não pediu dinheiro de imediato. Em vez disso, começou a contratar líderes locais, como o dono da padaria e a diretora da escola, para cargos de consultoria fictícios, pagando-os com promessas de ações futuras. Ele criou uma teia de dívidas morais, fazendo todos se sentirem parte de algo grandioso. Quando a cidade estava totalmente sob seu feitiço, ele lançou a cartada final. Para que o conglomerado internacional escolhesse Vila Esperança em vez de outra cidade rival, a comunidade precisava demonstrar comprometimento financeiro. Ele sugeriu a criação de um fundo comunitário de investimento, onde cada centavo aplicado seria devolvido em triplo assim que a primeira pedra da fábrica fosse colocada. A febre tomou conta das ruas. Pessoas começaram a retirar economias de décadas. Samuel, no entanto, decidiu agir. Na calada da noite, usando suas habilidades de artesão para manipular fechaduras, ele invadiu o quarto de hotel onde Elias estava hospedado. O ar no quarto estava impregnado de um perfume caro e estranho. Vasculhando uma maleta de couro escondida sob a cama, o coração de Samuel disparou. Lá dentro, ele encontrou um passaporte com a foto de Elias, mas com um nome completamente diferente. Abaixo do documento,
Havia uma pasta repleta de recortes de jornais antigos de cidades distantes, todos relatando golpes financeiros idênticos ao que estava acontecendo ali. O suor frio escorreu pelo rosto do relojoeiro quando ele percebeu a magnitude do perigo. De repente, o som metálico de uma chave girando na fechadura ecoou pelo corredor silencioso, e a maçaneta da porta começou a girar lentamente. O trinco da porta de madeira girou com uma lentidão torturante. E Samuel, impulsionado por um instinto de sobrevivência que ignorava sua idade avançada, deslizou para o estreito vão entre o guarda-roupa maciço e a parede sombreada do quarto de hotel. Elias entrou no recinto com a leveza de um predador urbano, assobiando uma melodia suave que gelou o sangue do velho relojoeiro. O consultor não acendeu as luzes. Caminhou direto para a maleta de couro, fechou-a com um estalo metálico seco e parou por um segundo longo demais, como se farejasse a presença de um intruso no ar impregnado de seu perfume caro. Contudo, em vez de vasculhar o ambiente, Elias apenas soltou um riso abafado e saiu novamente, deixando Samuel trêmulo na escuridão, segurando a prova física da farsa contra o peito. Nos dias que se seguiram, o relojoeiro tentou alertar cada vizinho, mas a cidade já não ouvia a voz da razão, apenas a promessa de salvação que brilhava intensamente nos olhos de Elias. A escala do engano em Vila Esperança assumiu proporções de um fervor religioso quase hipnótico, onde a menor dúvida era vista como um sacrilégio. Elias, percebendo que as sementes da desconfiança poderiam germinar no silêncio, intensificou as promessas mirabolantes, transformando o projeto Fênix em uma necessidade existencial para a sobrevivência de cada lar. O Fundo Comunitário de Investimento tornou-se o termômetro definitivo de lealdade ao progresso da região. Famílias inteiras começaram a vender o que lhes restava de valor real. Terrenos herdados de gerações, gado de subsistência e até as alianças de casamento foram convertidas em dinheiro vivo para alimentar o fundo insaciável. A divisão social tornou-se um abismo intransponível. Aqueles que, como Samuel, ousavam questionar a viabilidade técnica da fábrica eram rotulados como inimigos do progresso, ou velhos, amargurados que desejavam ver a cidade apodrecer na miséria absoluta. O isolamento de Samuel atingiu o ápice dentro de sua própria casa, onde o silêncio era mais cortante que qualquer discussão acalorada. Sua filha, movida pelo desespero de oferecer um futuro digno aos próprios filhos, entregou a Elias todas as economias que o pai guardara por décadas para a oficina. Quando confrontada, ela olhou para Samuel com um desprezo que doeu mais do que qualquer agressão física, afirmando que ele era um obstáculo para o sucesso dos netos e que sua cautela era apenas covardia disfarçada de prudência. Enquanto isso, Elias cimentava sua imagem de santo provedor. Com um gesto teatral e calculado, ele utilizou uma fração mínima do dinheiro arrecadado para custear a cirurgia de emergência de uma criança local. O povo chorou de gratidão pública, sem perceber a ironia cruel de que Elias estava apenas devolvendo uma migalha insignificante do banquete que roubara dos próprios pais daquele menino. A tensão em Vila Esperança crescia a cada pôr do sol, conforme o prazo anunciado para o início das obras se apresentava de forma inexorável. Elias, mantendo sua postura impecável, começou a distribuir desculpas adornadas com termos técnicos complexos e burocracia internacional de fachada. Ele falava de liberações alfandegárias e protocolos de segurança, palavras vazias que serviam apenas para anestesiar a ansiedade coletiva que pairava sobre a praça. Samuel, desesperado e sentindo o tempo esgotar, buscou uma audiência com o prefeito, acreditando que a autoridade máxima agiria para proteger o povo. No entanto, ao entrar no gabinete luxuoso, encontrou um homem cujos olhos brilhavam com a mesma ganância predatória de Elias. O prefeito não apenas sabia de cada detalhe do esquema, como estava desviando verbas públicas da saúde para o fundo, garantindo sua própria propina em um paraíso que ele sabia ser uma miragem completa. A noite da arrecadação final foi marcada por um luxuoso baile de gala, organizado cinicamente por Elias para celebrar o que ele chamava de o nascimento da nova era de ouro. O salão estava repleto de esperança e desespero, disfarçados de festa elegante e brindes de champanhe barato. Homens e mulheres em seus melhores trajes
entregavam seus últimos cheques e economias diretamente nas mãos de Elias, que os recebia como um Messias moderno. Por um breve instante, enquanto segurava um envelope pesado, Elias parou e olhou para a multidão que o idolatrava. Um vinco momentâneo de hesitação surgiu em sua testa, e o peso das vidas que ele estava prestes a destruir pareceu, por um segundo, esmagador. Mas sua ganância e o instinto de sobrevivência prevaleceram sobre qualquer resquício de consciência. Ele sorriu, agradeceu a todos e guardou a fortuna na mala de couro preta. Na manhã seguinte, Vila Esperança acordou sob um céu cinzento e opressor, quando o silêncio foi quebrado pelo som estridente de sirenes vindo da zona industrial periférica. O boato correu como fogo pelas ruas desertas. As máquinas de demolição finalmente haviam chegado para limpar o terreno da fábrica. Centenas de pessoas correram para o local em êxtase, com o coração palpitando de alegria e alívio por terem acreditado. No entanto, ao chegarem à área demarcada, o cenário era de um vazio desolador. Não havia escavadeiras, nem engenheiros, apenas o eco de alarmes disparados propositalmente por dispositivos eletrônicos escondidos em um terreno de entulho. A multidão, em um estado de pânico crescente, correu de volta ao centro da cidade para buscar explicações. Ao chegarem à praça central, encontraram o escritório de Elias em silêncio absoluto, com a porta de carvalho trancada por fora e as janelas cobertas por cortinas pesadas que ocultavam o rastro do golpe. O silêncio que se seguiu ao arrombamento da porta do escritório foi mais ensurdecedor do que o próprio estrondo da madeira partida contra o chão. Quando os cidadãos de Vila Esperança finalmente invadiram o santuário de Elias, não encontraram o Messias que prometera a salvação econômica, mas sim o vácuo gelado de uma ausência meticulosamente planejada. Onde antes repousavam as plantas arquitetônicas do ambicioso projeto Fênix, restava apenas uma mesa nua e um pedaço de papel pardo com o esboço de uma ave se transformando em cinzas voláteis. O desespero se espalhou como um veneno de ação rápida pelas artérias da cidade. Gritos de angústia de famílias que haviam entregue até a última moeda de prata, guardada com sacrifício para o inverno da vida, rasgavam o ar daquela manhã cinzenta e opressiva. A filha de Samuel caiu de joelhos no asfalto áspero, as mãos trêmulas, cobrindo o rosto ao perceber que o futuro de seus filhos fora trocado por uma ilusão brilhante e oca. A fúria coletiva, no entanto, logo encontrou um alvo palpável: o prefeito. Ao ser cercado na praça central, o político gaguejava desculpas vazias, o suor frio escorrendo por seu pescoço enquanto tentava, em vão, esconder o pânico de que seu próprio envolvimento no esquema corrupto fosse exposto pela fuga do homem que o prometera fortuna eterna. Enquanto a cidade mergulhava em um caos de acusações mútuas e lamentos, Samuel caminhava com uma determinação gélida e silenciosa em direção ao seu velho carro de trabalho. Ele não se juntou aos gritos nem aos protestos inflamados. Sua mente estava focada em um segredo tecnológico que carregava no bolso da frente de seu avental. Na noite em que invadira o quarto de hotel, Samuel não apenas recolhera papéis incriminadores, mas, num ato de astúcia movido por décadas de precisão mecânica, instalara um pequeno rastreador GPS magnético sob o para-choque traseiro do sedã de luxo de Elias. O relojoeiro ligou o motor cansado e consultou o brilho tênue de um receptor escondido sob o painel de madeira. O ponto vermelho piscava com uma urgência rítmica no mapa digital, movendo-se rapidamente em direção à fronteira do estado, cortando estradas secundárias que evitavam a vigilância constante dos postos policiais. Samuel acelerou, deixando para trás as cinzas morais de Vila Esperança, impulsionado não por um desejo cego de vingança, mas pela necessidade absoluta de olhar nos olhos do homem que roubara a esperança de uma geração inteira para alimentar sua própria agenda. A perseguição silenciosa durou horas intermináveis sob um sol implacável que castigava o asfalto rachado da rodovia esquecida. O ponto vermelho finalmente parou em um posto de gasolina isolado, um lugar onde o tempo parecia ter estagnado entre bombas de combustível enferrujadas e a vegetação seca que avançava agressivamente sobre o pátio.
Quando Samuel estacionou a poucos metros, Elias estava encostado no capô de seu carro, observando o horizonte com uma calma perturbadora. Não houve violência física, nem gritos de ódio. O confronto final foi travado no campo da alma e da ética. Elias olhou para o velho relojoeiro e permitiu que um sorriso triste e genuíno surgisse em seus lábios, perdendo completamente o tom teatral de consultor internacional. Você foi o único que realmente me enxergou desde o primeiro dia, Samuel, confessou ele. Sua voz agora carregada por um peso que nenhum terno caro conseguia ocultar. Samuel o questionou sobre o custo humano de seu teatro, sobre as vidas destruídas em troca de malas de dinheiro. Foi naquele momento que a verdadeira motivação de Elias emergiu das sombras do passado. Ele revelou que seu sobrenome era o mesmo de um empresário têxtil que 30 anos atrás fora levado à falência e ao suicídio por um esquema de corrupção brutal orquestrado pelo atual prefeito de Vila Esperança e uma elite local que ainda permanecia no poder. Aquela cidade não era um alvo aleatório para Elias. Era o cenário de uma vingança arquitetada com a paciência de quem viu o próprio pai perder a dignidade. Ele usara a mesma ganância que matara seu pai para seduzir e destruir aqueles que o traíram, usando o povo como um peão involuntário em um jogo de justiça poética e cruel. Num gesto final de redenção agridoce, Elias entregou a Samuel a localização exata do dinheiro, escondido em um armário de rodoviária, e uma pasta repleta de documentos que incriminavam o prefeito em décadas de crimes financeiros. O retorno de Samuel para a Vila Esperança foi o início de uma reconstrução dolorosa. O prefeito foi detido pela Polícia Federal poucas horas depois, confrontado com as evidências irrefutáveis que Elias deixara para trás. Embora nem todo o dinheiro pudesse ser totalmente recuperado, o fundo comunitário foi parcialmente restaurado, permitindo que as famílias mais atingidas tivessem um recomeço digno. A cidade, ferida e agora livre de seus falsos salvadores, começou a se unir de forma orgânica para reconstruir a praça central e as pequenas indústrias locais, sem depender de promessas externas mágicas. Meses depois, um cartão postal sem remetente chegou à oficina de Samuel. No verso, apenas uma frase escrita à mão. Às vezes, é preciso destruir uma mentira para construir uma verdade. Samuel suspirou, guardou o cartão em sua gaveta de ferramentas e voltou a ajustar os delicados ponteiros de um relógio antigo, sentindo que, finalmente, o tempo em Vila Esperança voltara a bater no ritmo da honestidade e da autêntica esperança.